Bom, vamos lá. Eu queria só, antes de abrir para questões, aproveitar que a Dani vai fazer a pescaria, puxar um gancho para ver se a gente pesca uma coisa, que é a respeito do artigo, né, do, das emoções como um sistema sensorial primitivo. E aí o que acontece? Primeiro, assim, vamos só entender o que é um sistema sensorial, né? Ou uma perspectiva de entendimento do que é um sistema sensorial. Um sistema sensorial, ele permite que a gente acesse o mundo de alguma forma, né? Então, que o mundo, de alguma maneira, se realize em mim. Isso que o sistema sensorial faz. Então, o sistema visual permite que, por exemplo, as cores, as formas, a noção de claro e escuro, noção de e as modulações dessas informações, né? A gente pode fazer uma reflexão sobre cada um dos sentidos, né? Ou dos principais sentidos que a gente fala. E aí o que acontece? Em cada época, em cada momento, a gente tem algumas brigas dentro da ciência, brigas no sentido de tentar bater o martelo de quantos sentidos nós temos, para além dos clássicos 5 sentidos, né? E aí tem teorias que vão dizer que a gente tem 7, 9 sentidos, tem teorias que vão dizer que a gente tem mais de 30 sentidos, e vão tentar fragmentar esse sistema em partes muito pequenas. Um outro, um outro tema, né, uma outra inclusão que tem sido muito debatida é a interocepção como um sentido, né, ou como uma percepção, né? E aí a gente vai chamar de percepção uma certa leitura possível dos sentidos. Então, Gisela, boa noite. Então, imaginem que eu tenho uma sensação de calor, que é uma sensação de calor no peito. E essa sensação de calor, ela abre espaço para que eu atribua um sentido para ela. Então, pode ser um sentido de uma valência positiva, como quando a gente está apaixonado e o coração se aquece. Pode ter um sentido de uma valência negativa, quando o coração se aquece e ao mesmo tempo se aperta figurativamente por uma perda ou por uma angústia. Mas percebam que, independente da percepção que eu estou dando, independente da leitura que eu estou propondo, as sensações elas abrem espaço para um acesso que pode ser nessa ambiência do meu corpo, um acesso que pode ser na ambiência do corpo de uma outra pessoa, um acesso que pode ser nessa ambiência que a gente chama de mundo exterior. Esse texto do artigo, ele diz que as emoções seriam um sistema sensorial primitivo, e seria o primeiro sistema sensorial que os organismos, até mesmo os organismos mais simples, desenvolveram. E esse sistema, ele é basicamente um sistema que serve à nossa autorregulação. Então, ele vai dizer lá no artigo que a proposta é que as emoções, elas podem ser compreendidas como um sistema sensorial ligado à autorregulação. E é por isso que ele não é tão simples de ser acessado, pelo menos conscientemente, ou pelo menos de uma maneira mais
categórica, embora haja perspectivas de categorização das emoções. As emoções, esse sistema, para além de um sistema de autorregulação, ele também vai ser chamado de um sistema conectado com o afeto e conectado com essa relação hedônica com a vida. Então, a relação balizada pelo prazer ou a ausência do prazer. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que, nessa perspectiva, as emoções vão nos informar se a gente deveria se aproximar ou não de algo, né? Oi, Alan, boa noite. As emoções, elas vão nos informar, mesmo inconscientemente, como vai se dar o processo de autorregulação. E um processo que não passa totalmente pelo nosso controle, mas que, na verdade, passa pouco pelo nosso controle. Então, esse processo de autorregulação, então, as emoções entendidas como um sistema sensorial primitivo, elas se referem primariamente a um piloto automático que tem como ferramenta ou como meio o corpo, ou os processos que a gente chama de processos bottom-up. Então, processos que partem da periferia e sobem em direção aos sistemas de ordem superior, né? As emoções, elas vão, nesse sentido, abrirem caminho para a construção ou elaboração de sentimentos. E quais são essas respostas emotivas? Essas respostas emotivas, basicamente, respostas fisiológicas. Então, ela vai cursar, assim como qualquer sistema sensorial, com outras sensações. Então, ela vai cursar com sensações de temperatura, ela vai cursar, se relacionar com sensações de dor, de vibração, de propriocepção, de interocepção, visão, audição. Mas ela seria nessa perspectiva, esse sistema sensorial primitivo, o primeiro que surgiu no nosso processo de evolução. E esse sistema, ele vai então indicar se eu me aproximo ou se eu me afasto de um certo estímulo. Então a gente sabe que basicamente para um sistema sensorial ele ser ativado, ele precisa de um estímulo. Um estímulo que pode ser externo ou pode ser um estímulo dentro do próprio sistema. Quando o nosso sistema, ele, por algum motivo, ele se desregula e a gente sente uma dor nas vísceras, por exemplo. Então, eu percebo... Deixa eu só ligar o meu carregador aqui. Não vou ficar sem bateria. Percebam que as emoções aqui, elas vão se apresentar menos como uma perspectiva de emoções categóricas. Então, felicidade, alegria, tristeza, susto, medo, nojo, né? Que é uma visão que foi e ainda é muito defendida, explorada, mas ao mesmo tempo muito criticada. Eu, por exemplo, não acredito muito nessa perspectiva. E tem várias falhas metodológicas, né, na maneira como essa abordagem foi estruturada. E aí, por que eu falo que as emoções... Eu não, né? Por que o artigo fala que as emoções elas vão cursar ou se relacionar de maneira muito próxima com o afeto? Porque o afeto, ele também vai operar nesse lugar que é um lugar não categórico. É um lugar em que o corpo
ele é modulado e ele nos informa via resposta fisiológica e propõe ali uma leitura incompleta, abre caminho para uma leitura incompleta de um certo estado interno. Então, sabe quando a gente fala assim para alguém: ai, não sei, tô estranho, né? Ou uma coisa assim: ai, não sei, uma coisa que eu sinto assim que eu não sei o que é, mas é uma é uma informação que ela é incompleta, mas que mesmo sendo incompleta, a gente não deixa de confiar nela. E aí agora vamos localizar essa discussão dentro da anatomia emocional. Quando a gente olha para as formas ou para os padrões somáticos, que a gente vai ver lá no final do grupo, a gente observa ali alegorias de como o corpo se estruturaria frente a situações e eventos ao longo da vida. E aí a gente resgata que essas formas, elas não expressam só um corpo, elas não só expressam uma certa maneira do corpo se estruturar, mas elas expressam, antes de tudo, uma energia vital que foi modulada de uma certa forma. E essa modulação da energia vital, ela é sempre acompanhada com uma experiência subjetiva. Sempre acompanhada, né? Então é impossível eu modular uma energia no meu corpo sem que eu tenha uma certa experiência dessa energia. E é aí que essa perspectiva é muito cara para a gente, ou poderia fazer muito sentido aqui para a gente. Porque quando a gente vai lá refletir sobre o que é motilidade, o que gera motilidade, ou qual a relação entre pulsação e motilidade, o que é vibração, a gente também está falando de aspectos da experiência humana que são borrados. A gente não tem plena razão de como eles acontecem. Só que mesmo não tendo plena razão, a gente não deixa de acreditar ou confiar que eles existem. E essa é uma chave muito importante aqui para a gente. Porque essa confiança num sistema sensorial vai nos ajudar muito a entender como que essas formas se estruturam, ou como as nossas formas se estruturaram. Então, como eu cheguei ali, né? Como eu cheguei ali? E se a gente parar para pensar, numa adequação do corpo, numa formação do corpo, se eu fizer um pequeno retrocesso mental, eu posso encontrar alguns elementos que me ajudem. Elementos informados por esse sistema sensorial primitivo. Esse sistema de autorregulação não consciente que opera do corpo para as estruturas mentais superiores. Só para deixar claro o que eu quero dizer. Se eu tenho uma situação, por exemplo, em que eu noto que o meu peito apertou e eu enrijeci a cintura escapular, eu me pego nessa situação, eu posso, em exercício, tentar fazer uma breve retrospectiva e coletar alguma sensação emocional própria da minha fisiologia que antecedeu essa forma.
Então, será que eu não comecei a sentir o meu coração sendo modulado? Será que a minha respiração ela não ficou um pouquinho mais curta? Será que a minha boca não secou e eu deixei passar? Será que eu não tive alguma informação das minhas vísceras que eu deixei passar? Então a ideia aqui é a seguinte: existem mais elementos que são capazes de informar o mundo em mim e de me informar sobre mim mesmo. Porque uma das perguntas, ou uma das questões mais, ao meu ver, mais difíceis é assim: como acessar a si próprio? Porque como acessar o mundo talvez seja menos complicado, mas como acessar a si próprio? Quais são as vias que a gente pode utilizar para acessar a si próprio? Não com certeza, mas com confiança. E aí eu posso responder assim, uma das maneiras de responder é assim: eu posso acessar a si próprio via sensação. Então, isso que a neurociência vai responder, tá? Quais sensações? Aí eu posso começar a explorar. Visão, eu posso me olhar no espelho, me olhar aqui, né? Olhar para sem ser o meu reflexo. Eu posso me ouvir o meu coração, ouvir minha respiração, ouvir minha voz enquanto eu falo. Eu posso me tocar. Eu posso me guiar e ter um sentido de posição ou propriocepção. Eu posso tentar acolher o sentido das minhas vísceras ou a maneira como o meu sistema cardiorrespiratório está atuando e ter elementos dessa sensação do estado interno, a interocepção. Só que, nessa perspectiva, eu tenho mais um sistema, que são as emoções, que cursa com o afeto e que cursa com as valências hedônicas que a gente constrói, ou que a gente modula ao longo da vida. Sabendo que essas emoções, elas não vão ser categorizadas, mas elas vão ser borradas, né? Elas vão ser ali, vão operar no lugar da confiança e não da certeza. As emoções, pensar as emoções como esse sistema de sinalização de si mesmo, pensar as emoções como um sistema de sinalização de si mesmo, vai nos ajudar, então, a ter uma outra leitura sobre os padrões somáticos. Sobre um padrão rígido, sobre um padrão denso, um padrão colapsado, e por aí vai. Como é que chega isso em vocês? Se eu consegui chegar em vocês, fiquem à vontade para falar. Ô, Márcio, bom, vou começar. Para mim faz todo sentido, assim, chega super até por experiência vivencial. Uma questão que eu tenho é um caminho para a gente chegar nesse lugar das emoções como recurso quase, né? É um recurso para eu, mas isso é um longo
trajeto, assim, sabe? De quem está na busca, de quem está com essa coisa de caçar, né? De se observar. Eu estou te falando que foi muito vivencial, porque como eu estou nessa busca, hoje acontece, toda hora eu me faço de laboratório, e hoje aconteceu isso, numa situação de estresse, de correria básica, de cotidiano, criança atrasada, e eu naquela coisa, e eu comecei a escutar meu corpo, falei, nossa, o coração fechou, parei de respirar, eu quase visualizava o meu coração sendo banhado assim por adrenalina, pupila, todos os efeitos, nuca, porque aí tem uma sensação e uma fisicalidade que você consegue dar também. É junto, né? E mas quando eu tento falar isso, eu vejo, eu falei, gente, agora como que eu explico isso? Como que eu ajudo a pessoa a chegar nesse lugar? Porque é o que tu falaste. E aí isso tem a ver com o nosso, com todo, né? Com sociedade mesmo. É uma sociedade que busca certezas, né? Não é, não, você tem que dar nome para tudo. Tudo tem que ser nomeado e essa coisa do que você está sentindo, ah, não sei. Como assim você não sabe? Você tem que saber. Não, eu não sei, é um negócio esquisito. Ficar nesse lugar do não sei é, é uma grande questão, assim, né? Que a gente precisa ir abrindo e ir validando. E eu vejo isso como um caminho longo, pelo que né, a dificuldade que a gente vê de estar na fisicalidade mesmo. Tipo, o que que você está sentindo? A pessoa não sabe dar um nome, ela não sabe porque ela não confia. Ela tem medo de nomear e aí ela não sabe o que é, e aí você vai para o mental, né? Você mesmo sai da experiência sem querer, mas sai, né? Então, enfim, é gigante assim o quão a gente tem para destrinchar desse, desse corpo, né? Dessa experiência. E isso que tu falaste, a questão da motilidade, para mim tá fazendo muito sentido eu fazer esse estudo do livro contigo. Eu adoro as coisas que você fala, e do grupo também. E esse final de semana eu tive um módulo e eu tive também de educação formativa. E foi interessante porque eu vim com outro olhar. E eu percebi esses dois corpos, duas camadas. Dentro eu estava me apertando e fora eu estava me espalhando. Falei, olha, estou sentindo no corpo, mas esse sim, não teve dúvida, porque eu sabia o que eu estava sentindo, eu estava vivenciando aquilo. Então, eu fiquei me estudando assim, né? E é muito lindo, não é que é um passeio no parque, está longe de ser um passeio no parque, é caos, mas é incrível, é lindo sentir no corpo que a gente lê no livro, que escuta, né? Que as pessoas falam como se fossem devaneios, e não é simplesmente pura conexão, né? Com si próprio e com o entorno, enfim. É muito bacana pensar, né, as emoções como um recurso, né? E aí o que acontece? Quando Kellerman diz que o corpo ele é um contínuo somato-emocional, mas que ele também diz que o corpo é um processo no tempo, isso quer nos dizer que a gente está em constante adaptação a partir dessa interação entre estrutura e ambiente emocional. E talvez esse recurso borrado, não categórico, ele seja um estágio que pode ser categorizado lá na frente. Não é que ele nunca vai ser categorizado. E aí o que acontece? Todas as nossas percepções, ou tudo aquilo que a gente chama de real, é arbitrário. É arbitrário. A gente decide que aquilo seja assim. Agora, vai da gente compreender
a possibilidade que essa arbitrariedade da leitura de mundo, ela não precisa ser eterna, fixa, ela pode ser transformada, ela pode ser ressignificada, ela pode ser reformada. Então, eu posso atribuir um certo sentido ou uma certa categoria distinta daquela que eu atribuí anteriormente. Sabe quando a gente tem insights? Ah, ah, é muito comum. E assim, eu não atuo na clínica, hein? Eu não atuo na clínica. Quem atua na clínica vai poder falar isso melhor do que eu. Mas eu tiro isso pelos meus alunos, pela minha experiência da pedagogia. Que quando as pessoas têm uma certa crise, né? Posso pegar, por exemplo... Oi, Sandra, boa noite. Posso pegar, por exemplo, as crises de ansiedade. Uma primeira dúvida que surge, um primeiro impulso é tentar categorizar aquilo. Tentar explicar racionalmente aquilo. Por que que eu tive? Por que que eu tive uma crise? Né? O que explica? O que me dá certeza? Isso é muito comum, muito comum. Agora, essa resposta não é tão simples de ser acessada, de ser encontrada. Porque essa resposta, ela é gestada, ela é construída. Não é como se a gente desapercebidamente a encontrasse. A gente forma essa resposta, formula, gesta essa resposta. Isso quer dizer que, em um momento inicial, buscar essa categoria, ou categorizar essa expressão, pode não ser bem-vindo. Por mais que seja um ato automatizado. Porque isso é automatizado. Espelha, por exemplo, uma certa maneira que a gente lida com o corpo. Então, o corpo, ele abriga a mente. Por abrigar a mente, eu não enxergo o corpo como um sistema biológico que é recurso para a compreensão da mente. E que, na verdade, a mente só existe porque o corpo existe. Então, quando o meu peito aperta, quando eu desmaio, né? Quando eu tenho uma percepção de quase morte, eu não enxergo isso como um recurso. Eu enxergo isso como uma falha do corpo que abriga esse farol mental. Mas não. Tem ali um sistema primário, um sistema primitivo de sinalização. Como é que eu vou agora, então, descobrir a resposta? Eu vou primeiro acolher esse sinal. É por isso que eu falo tanto do acolhimento. Eu vou, antes de tudo, acolher. Porque esse sinal, o sinal desse sistema, ele está tentando, de alguma medida, provocar uma autorregulação, uma adaptação ao meio. O que é a autorregulação? A autorregulação é uma adaptação ao vivido. Isso que é autorregulação. É uma adaptação ao vivido. Que é muito distinto do autocontrole. Não foi isso que a gente viu na aula? É muito distinto.
Vou dar um exemplo. Ontem eu estava dando aula, à noite, e uma moça chegou, um pouquinho atrasada, mas ela estava ali com um desejo muito grande de fazer aula, assim, muito bonito de ver. E ela estava com uma crise de tosse. Aqui em São Paulo, a gente está com um negócio assim, não sei o que é, que tá todo mundo. Eu fiquei ruim também do sistema respiratório, tá um negócio assim, não é Covid, não sabemos o que é, né? Então tá todo mundo meio estranho. E ela chegou com uma crise de tosse que estava incomodando ela demais, né? E ela deitou no chão e a gente estava fazendo a paisagem sensorial, que é ali 3, 4 minutos que você elabora a percepção de si mesmo. E ela tossindo, 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 tossindo. E você via a luta que ela estava para controlar, porque ela não queria ser inconveniente. Imagina uma sala repleta de pessoas deitadas, percebendo a respiração e você tossindo. Quem que você é? Você é inconveniente. E aí eu falei assim, se o corpo pedir para espreguiçar, deixa espreguiçar. Se o corpo pedir para bocejar, deixa bocejar. E se o corpo para pedir para tossir, tosse. Tosse, tosse, tosse. Com a maior liberdade de poder tossir. E tossir, tossir, tossir. Ela parou de tossir. Parou de tossir. Né? E eu acho que é esse universo que a gente está tateando. É esse, gente, foi tão lindo. Foi tão lindo. Foi uma coisa assim, foi muito bonito, né? Porque no momento em que ela decide não controlar, porque assim, a tosse era uma sinalização ali do sistema dela tentando expelir alguma coisa, ou, sabe, alguma coisa que estava lhe incomodando. Não dá para controlar. É igual, sabe, quando a expressão engole o choro? Engole o choro, engole o choro. Você pode até não chorar, mas aquilo fica ali assim, querendo sair, e não sai. Aí a criança não quer comer depois. Por que que não quer comer? Tem espaço, não tem espaço na garganta para o alimento descer. Porque o choro ficou preso ali. Então, essa história de compreender as emoções como um sistema sensorial primitivo e um sistema que nos informa, e por ser um sistema sensorial, nos informa sobre nós mesmos em relação ao mundo, é uma sacada interessante. E isso vai abrir caminho para que você possa propor uma leitura, uma roupa para isso. Que eu vou chamar essa roupa de sentimento, essa leitura de sentimento. Então, tudo isso que eu não sei definir, mas que eu não deixo de confiar, eu atribuo um valor para isso, arbitrário. Posso atribuir um valor, ou também não posso. A gente não necessariamente a gente precisa atribuir um valor definido para as expressões do corpo. Eu posso simplesmente entender como que eu vou me relacionar com elas. Isso modifica a forma como a gente se apresenta, né? Como a gente se apresenta, como a gente se coloca no mundo. Nem sempre eu vou ter um lugar
Nem sempre. Aí eu posso me retirar, tossir em outro canto. Ou posso chegar e falar, não consigo parar de tossir, mas tô negativado de Covid, né? Mas assim, tentar controlar a princípio, não é. Ao menos nessa linha que a gente está seguindo aqui, não é bem-vindo. Não é bem-vindo. O que você faz quando você quer dialogar com alguém? Ou um diálogo ideal, né? Que às vezes a pessoa quer, às vezes a pessoa chama de diálogo, mas ela só quer falar. Mas um diálogo ideal é um diálogo de voz e escuta, não é? Quando você tem uma conversa boa, né? Não é uma conversa que você fala e escuta. Não é uma conversa que você só fala e não é uma conversa que você só escuta. E aí é necessário, então, ouvir, ao invés de falar tanto. Ou tentar controlar, atribuindo, categorizando essas expressões, porque inicialmente elas não são categorizáveis. O que elas são? Elas só são. Elas simplesmente são. Sabe que essa semana, né, por questões éticas, eu não vou mencionar o nome, mas eu vi uma chamada na rede social de uma escola de dança que ela faz grandes espetáculos. E dentro da escola, ela faz. São muitos alunos que essa escola tem, né? É uma escola muito rica. E os alunos fazem testes dentro da escola para os papéis. Lá tem o papel da princesa X. E aí, nessa divulgação, estava mostrando o, o processo de audição, né, dessas crianças. E parecia ser um processo com um lugar pedagógico bem interessante, né? Então, assim, de fazer uma roda, fazer exercício de respiração antes do teste, né? Só que aí tinha os relatos das crianças depois. E eram crianças, assim, pré-adolescentes, vai. Mas tinha criança também. Tinha criança de 9, 10, pré-adolescente de 12. E aí os relatos eram assim. Não, porque, assim, eu me sentia muito ansiosa, mas eu vou aprendendo a controlar e a esquecer isso. Aí outros relatos assim. Não, porque é muito bom, porque a gente aprende a se controlar. Aí vinha outra, não, porque assim, a gente tem que ter autocontrole. Então, a palavra controle sempre aparecia nos diálogos, né? Nos depoimentos. A palavra controle sempre aparecia nos depoimentos. E aí eu fico me perguntando assim, quantas vezes o que me fez dançar foi o descontrole? Quantas vezes, para dar vazão a uma história vivida, eu precisei não ter controle? Quantas vezes eu precisei apenas confiar? E muitas vezes, para não parecer que eu sou, né, um ser evoluído, que realmente não sou, muitas vezes eu controlei, tentei controlar e o efeito foi exatamente o oposto. Então, assim, isso quer dizer que a gente vai descontrolar, vai estar descontrolado o tempo inteiro, entregue a uma energia natural que a gente não sabe qual é? Não.
Não é isso, mas quer dizer que essas rédeas, elas vão ser frouxas. Elas vão ser frouxas. E eu vou elaborar, então, um diálogo com essas expressões, com essas sinalizações. É claro que eu preciso de alguma raiz para fazer uma audição. Ou para apresentar uma coisa. Ou para viver uma situação. Eu lembro quando assim, eu fui fazer entrevista para pós-graduação, eu estava assim, né? Meu Deus do céu, não sei o quê. E eu tinha 15 minutos, né? Para minha apresentação. E aí eu pensei, eu falei, nossa, mas assim, eu já lancei para 5.000 pessoas, eu nunca fiquei assim. E aí nessa de controlar, chegou um momento que eu falei, como que era quando eu dançava? Porque quando eu dançava, e essa experiência do palco é maravilhosa, né? Porque vem sempre uma coisa ali quando a cortina abre que você não vai ser, você não sabe o que vai ser. Mas você só tem uma certeza. Sabe qual é a única certeza que você tem quando a cortina abre? É que você vai até o fim. Essa é a única certeza que você tem quando a cortina abre. Então, assim, não importa o que aconteça, você vai até o fim. Porque um espetáculo, ele não pode parar. Você vai até o final. Só que você. E aí chega um momento que você. Putz, então era isso. Aí você faz uma temporada de quarta a domingo. 2 espetáculos no sábado, 2 no domingo. No segundo espetáculo do domingo, você tá sentindo a mesma coisa antes. Mas como? Aí você faz isso durante 3 meses. Como? Como? Como eu ainda não consigo me controlar? Porque é incontrolável, né? É incontrolável. Isso quando eu dançava eu não tinha. Eu não fazia essa leitura. Eu só ia, né? Tinha um professor que ela falava assim, só vai. Quando você não souber direito como ir, só vai. E aí acho que é um pouco por aí, né, que a Sandra diz, que ao invés de controlar, é aprender a conduzir. Tem um exercício lindo, lindo. Que pena que a gente, assim, que bom que a gente está aqui, né? Mas que pena que a gente não pode estar um do lado do outro para fazer esse exercício. Mas eu vou explicar esse exercício. Se um dia vocês tiverem como experimentar, é um exercício lindo que é assim. Ele é feito em duplas. Pode ser feito em mais pessoas, mas inicialmente em duplas. Aí é assim, uma pessoa fica do lado da outra, aí uma mão fica embaixo e a outra mão fica em cima. Então a gente fica assim, né? Uma pessoa tá aqui e a outra pessoa tá aqui. A mão que está embaixo é a mão que conduz, né? Aí a gente começa a conduzir e caminhar pelo espaço. Então imagina que eu estou levando uma pessoa aqui comigo, né? Aí eu ando para lá, ando para cá, ando para lá, ando para cá. Aí experimenta um pouquinho ser conduzido. Aí a outra pessoa começa a conduzir, aí troca a mão, troca a mão. Tá, 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 tá. Aí depois troca e fecha o olho. A pessoa que está conduzida, está sendo conduzida, fecha o olho. Aí depois troca e faz a outra. Aí volta, aí agora vai trocar sem trocar a mão. Então, ao invés de ser a pessoa de cima, vai ser a de baixo. Aí troca. Aí agora você pode decidir trocar ou não a mão. Aí agora você deixa as pessoas trocarem quando elas quiserem. Depois, sei lá, de uma meia hora, aí tem momento que o professor deixa livre, né? Então, assim, agora é livre, experimentem. Aí você fica, sei lá, 10, 15 minutos. Chega uma hora que você não sabe mais quem controla. Você não sabe, não sabe. Você se vai. Aí chega uma hora que você. Aí parece que é você, mas não é. E, nossa, mas quem é? Você não sabe. Você simplesmente
Vai. E quando você. E assim, não é sempre que você chega nessa. Não é sempre que acontece. Não é sempre. Mas quando chega, é tão especial. É tão especial. Porque é como se você tivesse se encontrado em um lugar de confiança e fluxo. Então, assim, só que é confiança e fluxo ativo. Não é que eu tô, né, tô sendo, é ativo. É ativo, não é, né? Ah, me leva aí. Ah, eu tô cansado. Faz uma massagem. É ótimo, adoro receber massagem. Como seria, como seria essas mãos em diálogo ativo com as emoções? Sacam o que eu quero dizer? Pegam, né? Pescam. Como seria? Esse exercício, ele é, eu amo. A gente, todos nós temos exercícios que a gente ama, não temos, né? Acho que todos nós temos assim, ou exercícios, ou dinâmicas, ou estratégias. Bom, eu imagino que vocês têm. Eu tenho os meus preferidos. A minha caixinha ali dos 10 mais. É, posso só falar um que eu gosto? Claro. Eu fiz um curso de AEE, né, Atividade Educacional Especializada, que eu trabalho com crianças, né, além dos adultos. E aí, ela deu uma atividade com bambu, e ela tem uma chácara em Ribeirão Pires. E aí, o marido dela é gentil, cortou um monte de bambu para mim, que eu achei tão legal a atividade. Então, os bambus, eles são fininhos assim, e aí, cada um coloca o dedo indicador, né, porque ele é fino, então vai ficar uma pessoa aqui, a outra, né, com o dedinho no bambu. E aí vai trabalhando exatamente isso que você falou, né, de conduzir e ser conduzido. E aí os movimentos são bem legais, porque aí levanta, barra, abaixa, abre o braço, cruza a perna, caminha. E é mais ou menos isso que você falou, sabe? Para essa compreensão de quem conduz, quem é conduzido, quem se deixa conduzir, né, de forma leve, quem é uma pessoa pesada, que às vezes quer impor algumas coisas. É muito bonito, viu? É com bambus que a gente faz. E com as crianças, às vezes eu faço com EVA, enroladinho, porque um taca o bambu na cabeça do outro. Então, às vezes, eu enrolo o EVA, deixo fininho assim, para ser algo mais leve. Mas com os adultos é muito legal. E eu fui buscar bambu agora, na casa dela. Eu peguei 30 bambus, né? Deixando secar para lixar e depois dar um trato para ficar mais bonitinho. Mas é bem bonito. Eu já fiz isso no parque. Já levei, assim, o pessoal adorou. Né? Então, essas coisas que você fala. Ainda por causa do Covid, tem o distanciamento do bambu, né? Pelo mesmo tempo do Covid. Tá? Mas é legal, achei bonito. Vou fazer isso que você falou, das mãos, do bambu, etc. É, esse do bambu eu conheço também, é muito bacana. As crianças adoram. Tem um, bom, enfim. Aí o universo é infinito, né? Mas assim, só para a gente linkar, né? A gente começa falando de um sistema sensorial primitivo que nos informa e pode ser um recurso. E a gente chega agora, 54 minutos depois, dizendo que não é. O caminho parece não ser de controlar esse sistema, mas de dialogar com ele, ao ponto em que o diálogo que vem do sistema e o diálogo que vem do eu, ou a voz e a escuta, se fundam. Gisela. Então, Maércio, eu
você falando sobre essa questão da dança, né, se apresentar, e eu me reportei também a essa minha experiência, né, e assistindo a aula passada, que eu não pude estar presente, assisti ontem à noite, estou fazendo um intensivão Maércio esses dias, e foi muito bacana quando você usou o exemplo na aula passada do... não sei se foi no grupo de discussão ou na aula, na anatomia emocional, que você falou que o espelho era o 2, né? Era a imagem que a gente se olhava, e na hora que a gente sobe no palco e vai se apresentar, não tem o espelho, não tem, o público é o nosso reflexo, né? E essa certeza que você falou é de que a gente vai chegar até o fim e de que a gente vai dançar e que a gente vai se divertir, e havendo algum contratempo, a gente vai ter que improvisar, e faz parte. E aí me fez lembrar da minha experiência também de dança, que eu já mais de uma vez saí do palco com o pé sangrando, eu nem senti que machucou, né? E aí o que nos move, né? Que é tão mais forte do que às vezes a dor dali, daquele momento, e é muito interessante, né? Essa coisa do o público, e ao mesmo tempo instruindo um grupo de alunas para apresentações também, me veio isso. Não se envolvam com a reação do público, porque ela também não pode te inibir, né? Ela não deve te inibir o teu processo de expressão, de errou, finge que faz parte da coreografia, deixa a colega parecer errado, mas bota o carão e segue. Então, assim, é um exercício de voltar para a gente muito, 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 o tempo todo, e a partir de uma conexão direta com esse sistema sensorial, de estar ali pelo prazer da expressão através da dança, né? E é muito potente isso, né? Quando você encontra algo que te move, de fato, né? E é isso. Tem uma coisa muito especial da relação com o público, que nem sempre é discutida ou valorizada, que é assim. O público está ali por você. Ele só está ali porque você existe. Você e outras pessoas, né? Uhum. Isso abre um caminho para a ressignificação do meu valor. Para a ressignificação da minha... de talvez um outro sentido, que é o sentido de importância. Ou de autoimportância. E assim, não importa. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, as pessoas estão ali para te avaliar, mas estão ali por você. Né? Estão ali por você. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo bastante nas minhas aulas quando vai ter apresentação, porque eu acho que retoma uma relação perdida, que é a relação entre expressão e recepção da expressão. Né? A expressão e a observação da expressão. Uma relação perdida desse encontro. Né? Nós aqui, a gente está fazendo um encontro. Nós estamos fazendo um encontro. E eu sei que vocês estão aqui por mim, assim como eu estou aqui por vocês. E a gente vai fazendo essas trocas, né? Ao infinito das possibilidades de troca aqui. E isso faz toda a diferença para a gente poder não controlar, mas conduzir, dialogar qualquer sensação
percepção, emoção, sentimento, e emoção também como sensação, que nos distancie daqui, sabe? Nos distancie. Porque a gente está aqui em presença. E as pessoas que estão assistindo essa gravação também estão em presença. Ah, mas se a pessoa estiver assistindo na velocidade 2 vezes mais, também está em presença. Também está em presença. Né? O que é presença, né? Ou uma das possibilidades de definir presença é estar ao infinito no presente. Ao infinito no presente. Num tempo agora que inclusive já se foi. Não foi isso que eu falei no encontro da semana passada? Falei isso, né? Se não for no anatomia emocional, foi no corpo e trauma. Em algum deles eu falei isso. Agora eu estou fazendo o exercício de lembrar as coisas que eu falo. Eu não lembro, né? Mas é estar ao infinito no presente, num instante agora, que inclusive já se foi. Tudo bem? Alguém tem alguma coisa aí que precisa falar antes da gente encerrar? Não precisa controlar? Alan, obrigado pela presença, pela visita, seja bem-vindo. Márcio, Dani. eu vou falar uma coisa que tipo, tem todo um desenvolvimento gigante, mas só porque eu me interesso muito pelas ideias de Foucault sobre corpo, né? E me parece isso na questão das emoções, né, também. Então, a questão do... A gente é muito fácil utilizar várias terapias corporais, até mesmo yoga, como instrumentos de autocontrole e autoeducação, mas nesse sentido repressor mesmo, né? Nesse sentido negacional, negacional. E assim, eu acho, e assim, isso é muito, muito perigoso, muito delicado, e tem uma utilidade política muito complicada, assim, né? E muito utilizada hoje, né? Pelas instituições, corporações. Então, acho que é um papo, assim, é muito legal isso que você falou, e tem muito desenvolvimento, né? A gente tem uma educação física militarizada, né, no Brasil. Exato. Então, você, a partir do momento que você utiliza essa ideia do controle mesmo, né? E então, assim, a mesma técnica, vamos dizer, né, o mesmo método, sei lá, que ele pode ser libertador, ele pode ser extremamente castrador, né? Então, tem que ter muita responsabilidade não, e tomar, assim, muita gente não está atenta a isso, né? Não tem essa percepção. Acho que a gente traz pouco esse assunto dos ensinos, né? Das disciplinas. Sim, as disciplinas, né? Das disciplinas. As disciplinas, exatamente as disciplinas. Uma vez eu falei num curso de formação, só para fechar, que eu me incomodava com a palavra disciplina. E uma aluna que era muito disciplinada se incomodou. E aí, mas foi muito bom o incômodo dela, porque assim, professor, eu sou disciplinada, eu acho bom. Aí eu falei, bom, olha, eu não vejo que o problema está na disciplina. O problema está na compreensão de disciplina como ordem e controle. Esse é o problema que eu vejo. Esse é o problema. Mas assim,
para estar aqui com vocês, em alguma medida eu precisava de disciplina, né? Ontem eu dei aula, né, até tarde, hoje eu acordei muito cedo, e eu tô, assim, tô vindo de um lugar de muitas aulas, assim, né? Daquela história que a gente falou na semana passada, né? Eu começo uma aula pensando como é que eu vou dar conta dela, e eu termino só querendo mais meia hora, né? Mas muito cansaço, assim, e a mudança, tudo mais. Então eu dormi hoje à tarde, né? Tirei uma soneca. E assim, eu precisava acordar antes, tomar um café da tarde e me preparar para o encontro. Só que não pela ordem e pelo controle, mas pelo desejo de estar com vocês, né? Então acho que é uma mudança de chave, né? Alan, segue aberto, sempre às 18 horas, quinta-feira, anatomia emocional e sexta, corpo e trauma. Venha sempre que quiser e puder. Porque você falou, Maércio, porque é arbitrário, né, da sua parte, estar aqui, né? Não porque foi imposto. Assim, lembra que uma vez eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu estava fazendo experimento no domingo, né? De manhã, e aí uma voluntária falou assim: Nossa, você deve ser cedo, né? Porque num domingo de manhã, trabalhar assim. Aí eu olhei cedo no domingo. Odeio, detesto. Eu venho assim arrastado. Eita, vocês estão me ouvindo? Deu uma travada, agora voltou. Eu pelo menos não entendi o que você falou. Travou aqui. Voltei? Voltou. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? A gente está te ouvindo, Maércia. Bom, eu tô com vocês ainda? Vocês estão aqui? Porque eu só tô vendo, eu não tô vendo vocês, eu tô vendo as bolinhas. Sim, sim, estamos te ouvindo. Está nos Estamos ouvindo? aqui. Sim. Nossa, acho que ele não está conseguindo ouvir a Se vocês gente. puderem abrir o Acho áudio, que só vai para ter. confirmar que vocês estão me ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Estamos aqui. Você está sem áudio, mas a gente está te ouvindo. Tá, então vou continuar falando. É porque as bolinhas, só tá as bolinhas assim. Mas Tô aqui terminando a também. história. Aí eu falei para ela, assim, mas não, eu não gosto de acordar cedo. Eu odeio acordar cedo no domingo. Aí ela, mas nossa, como é que você tá aqui então? Aí eu falei para ela, olha, por duas coisas. Eu tenho um compromisso e um desejo. E quando eu chego aqui, eu lembro disso, né? Que eu tenho um compromisso e um desejo. Então é um pouquinho diferente da ordem do controle da disciplina. Tudo bem? A gente tem que fazer um teste. Fiquem aí, deixa eu só atualizar minha página para ver se eu consigo ver vocês antes de finalizar. Espera só um pouquinho.
Ah, agora eu tô vendo vocês. Nossa, tava todas as bolinhas, horrível falar para falar para um monte de bolinha. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu pausar a gravação aqui. Tudo bem para vocês essa gravação ir para o YouTube?